A grande verdade é que às vezes a gente finge que não se importa, mas a gente se importa e muito. A gente finge que não ligou para aquela mensagem que foi visualizada e não respondida. A gente finge que o afastamento da outra pessoa não machucou a gente, que tá tudo bem, né? E aí a gente tenta seguir a vida assim. Só que na verdade a gente sabe que por dentro não tá tudo bem. É um tipo de proteção silenciosa, né? Você tenta se mostrar forte, seguro, desapegado, através do silêncio, através da não demonstração. Só que no fundo, e cara, pensar nisso dói, mas no fundo a grande verdade é que você só não quer ser rejeitado de novo. Você está se protegendo da rejeição. Então, antes da pessoa te rejeitar, você mesmo já rejeita qualquer sentimento que possa vir te deixar triste no futuro, sabe? Ou te deixar triste naquele presente mesmo. E cara, o mais curioso é que quanto mais você finge que não sente, mais longe de viver algo real você fica, né? Porque exatamente para não ser rejeitado, você começa a rejeitar primeiro. Então, toda a experiência que você poderia ter, você não vive, porque você rejeita a experiência. Para não se decepcionar no futuro, com medo das consequências daquilo, né? De mostrar o seu verdadeiro eu, o que você realmente sente. E esse medo de se mostrar, ele não vem do nada, ele geralmente nasce de algum lugar do passado, de alguma experiência passada que você teve de rejeição, né? Uma relação, uma amizade, uma infância que você teve, sabe, baseada em rejeições. Basicamente um acúmulo de momentos onde o seu afeto, o seu carinho foram interpretados como demais, sabe? E você foi poldado de demonstrar tanto. Eu mesma, gente, hoje eu tenho muita dificuldade em demonstrar afeto, demonstrar carinho para as minhas amizades. Assim, no meu relacionamento romântico isso já foi superado, assim, meu relacionamento romântico, felizmente eu consigo demonstrar bastante o que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero, ser verdadeira de fato, né? Com a pessoa que eu tô, mas cara, quando se trata de amizade, quando se trata de outros vínculos, quando se trata de outras relações, isso pra mim é uma coisa assim muito difícil, cara. Eu tenho muita dificuldade, exatamente por vários traumas de rejeição que eu passei no passado, sabe? Problemas na infância, problemas com amigos, problemas com a família, o afeto, o carinho, sabe? O amor mesmo, assim. Pelo contato físico, por palavras de afeto, por palavras de afirmação, por palavras de carinho, nunca foi algo muito presente na minha vida. Isso desde a minha infância, sabe? E então, toda vez que eu conheço alguém que é muito afetuoso, que é muito carinhoso, assim, que gosta de demonstrar bastante, eu tenho muita dificuldade em ser recíproca com essa pessoa, sabe? É algo muito difícil pra mim, cara. Demonstrar de fato o quanto eu me importo e o quanto eu me sinto conectada naquela relação, sabe? E é claro, né, com essa série de momentos negativos na nossa vida, de momentos onde a gente teve que se conter, né, onde a gente teve que não demonstrar muito, porque senão a gente era julgada, né, como pessoas emocionadas, como pessoas que não têm um bom controle emocional, como pessoas apegadas, pessoas, sabe? Parece que ter muito sentimento e querer demonstrar todo esse sentimento não é muito bem visto, pelo menos pela maioria das pessoas. Eu não sei se vocês sentem isso também. Se você que está assistindo, no caso, né, se você está assistindo sozinho esse vídeo, se você sente isso também. Mas é algo que eu sinto muito, assim, as pessoas parecem que o que elas mais gostam é de não demonstrar nada, sabe? De se mostrarem pessoas frias. E eu me coloco nessa posição também. Eu acho que essa posição é uma posição mais confortável que, pelo menos aparentemente para as outras pessoas, te coloca numa posição onde você sofre menos, né? Pelo menos aparentemente. Só que aí só quem é assim sabe o quanto por dentro é algo complexo, sabe? É algo complicado e algo dolorido, né? Então, cara, a gente sempre acaba esperando que as pessoas demonstrem primeiro para depois a gente demonstrar, né? A gente sempre fica
naquela paranoia, assim, tipo, tentando nivelar as coisas, né? E tentando dosar as coisas de uma forma controlada mesmo, sabe? Dosar os sentimentos, né? Então, olha, se a pessoa me falar isso aqui de positivo, eu vou falar isso aqui de positivo pra ela. Se a pessoa der uma afastada, eu também vou me afastar. E tudo observando como a outra pessoa vai agir, sabe? E, nossa, isso é muito cansativo. E é claro, né? Por fora, óbvio, parece um controle absurdo. Um controle emocional, assim, absurdo. Parece que, né? Sentimento zero, sabe? Só que, no fundo mesmo, a gente sabe o quanto é significativo tudo que a gente está pensando e todo esse controle emocional, sabe, por trás do que a gente expressa, né? E então, ao invés de esperar o abandono da outra pessoa, a gente se abandona primeiro já, né? A gente já não, já cria um bloqueio ali, uma parede emocional naquela relação para evitar qualquer tipo de quebra de expectativa, né? E aí, qual que é o preço disso tudo, né, cara? Quando o medo vira uma regra, quando você passa a agir assim com a maioria das pessoas, cara, você perde tantas oportunidades de ter tantas experiências, tantas relações incríveis com outras pessoas, sabe? De receber tanto carinho, de receber tanto afeto, de receber tanto amor e de entregar isso também para as outras pessoas, né? Isso é muito ruim, cara. Muito ruim. Você nunca tem uma experiência completa de relação, sabe? Você vive tudo pela metade, assim, tudo controlado, tudo limitado mesmo, sabe? Cara, imagina você não ter limites pra amar alguém, pra expressar amor por alguém, afeto por alguém, carinho por alguém, você não sentir que precisa ter esse peso desse limite, sabe? Cara, eu mesmo, assim, eu só experiencio isso no meu relacionamento, assim, sabe? No meu namoro, porque para outras relações, cara, é muito difícil, cara, eu conseguir enxergar isso, sabe? Eu queria muito conseguir enxergar isso, né? Tanto que eu tô falando sobre esse assunto aqui no canal, porque eu não sei, vai que tem várias outras pessoas que acabam se identificando com isso também. É uma coisa, assim, que eu não vejo muita gente falando sobre. E aí é como se o amor, ele virasse uma estratégia, um jogo estratégico, sabe? Com quem você tá amando, com quem você tá se relacionando, sabe? O seu afeto é quase que como uma vigilância. Você tem aquela relação de afeto, mas sempre pensando, nossa, mas e aí, o que vai acontecer depois disso? E aí você fica já naquela expectativa negativa de algo ruim que possa acontecer posterior àquele afeto, né? Então você tá ali naquela relação. Só que você tá ali pronto pra correr já, entendeu? Qualquer coisa, ó, entendeu? Pelo menos ali não demonstrei que eu sofreria com aquilo, eu não demonstrei que aquilo era algo importante pra mim. Pelo menos na cabeça da outra pessoa eu tô bem, sabe? Eu posso estar, tipo, sofrendo muito aqui dentro de mim, posso estar passando por muitos problemas emocionais, mas pelo menos isso não vai ficar explícito. Mas, cara, sabe? Meu Deus, é um trauma que a gente tem que tratar isso aí, cara, porque parece que todas as pessoas vão ser ruins, todas as pessoas vão rejeitar a gente, todas as pessoas vão abandonar a gente, todas as pessoas, elas não vão saber entregar todo o afeto delas e não é assim, cara, não dá pra generalizar as pessoas assim, as nossas relações assim. Existem muitas pessoas boas, cara, existem muitas pessoas que querem só fazer coisas boas pra outras pessoas, querem só demonstrar o bem pra outras pessoas, fazer o bem pra outras pessoas, sabe? Cuidar, amar, dar carinho, respeitar. E a gente tem que pensar por esse lado, sabe? A gente tem que tentar ser essa pessoa também para outras pessoas, para que a gente possa receber isso no mais alto nível também nas nossas vidas, sabe? Cara, é muito exaustivo ficar se limitando, porque o amor é um sentimento. E sentimentos, eles entregam presença, sabe? Eles entregam intensidade, eles não é pra você ficar num estado de alerta o tempo todo, sabe? E isso é uma coisa muito difícil pra mim, lidar com sentimentos, cara, porque eu sou uma pessoa muito racional, cara, muito. Sabe, eu sempre tô pensando em tudo assim o tempo todo e racionalizando tudo, inclusive os sentimentos. Então, lidar com sentimentos pra mim é algo muito difícil, sabe? Muito difícil. Entender tudo que eu tô sentindo e tudo que eu quero e
sabe? Porque eu sempre tô tentando entender as coisas racionalmente. Eu sempre tô tentando, olha, explicar. Eu sinto isso por causa disso, disso, disso e disso. Eu acho que eu quero isso por causa disso, disso e disso. Cara, esse sentimento tem vezes que, pô, meu, a gente só sente, não tem o que fazer. A gente não escolhe, não existe um... Claro, você consegue explicar os sentimentos ali de uma forma científica, né? Como eles se formam, de onde eles saem e tudo mais. Só que como lidar com eles, sabe? Tipo, sei lá, meu, sei lá. Entendeu? É algo que é particular de cada um, da situação de cada um. Sentimentos são coisas muito subjetivas, sabe? E isso é complicado. E é claro que no fundo a gente não quer fugir das pessoas. A gente quer confiar nelas, a gente quer se entregar 100%. Só que a gente tem aquele medo das consequências disso. A gente quer ser amada, só que a gente teme o preço disso. E eu acho que no fundo, cara, curar esse medo de ser rejeitado não é apagar, esquecer completamente os traumas que a gente passou no passado, sabe? Acho que isso também não tem como, mas eu acho que a gente aprende a lidar melhor com os riscos, sabe? A gente entende que tem riscos, mas esses riscos, eles não podem impedir a gente de ser quem somos, né? De demonstrar tudo aquilo que a gente tem para demonstrar. Eu acho que a cura vem quando a gente consegue olhar para si mesmo e dizer, olha, eu sei que eu posso ser rejeitada. Só que ainda assim, eu escolho ficar aqui. Eu escolho me dedicar a essa relação. E aí é abrir também a possibilidade da pessoa te ver, sabe? Nua e crua, assim. Te ver sem máscara, sem nenhum mecanismo de autoproteção, entende? Ver você, conhecer você, quem é você, sabe? Talvez o ser humano, um dos seres humanos mais intensos que você conhece. E eu acho que é lindo isso, sabe? Intensidade, sentimento. É lindo. Eu quero aprender a lidar com os meus sentimentos, aprender a valorizar mais eles. Colocar eles mais na jogada quando eu decido alguma coisa, quando eu penso sobre alguma coisa, sabe? Tentar colocar também como uma prioridade aquilo que eu tô sentindo. E não só tentar racionalizar tudo e tomar decisões de forma racional, sabe? Eu acho que é importante entender que nem todo amor vai dar certo. Claro que não. Existem muitas pessoas babacas por aí, sabe? Só que todo amor que dá certo, ele só dá certo porque ambas as pessoas naquela relação se entregaram no seu máximo, sabe? E se dedicaram para aquilo dar certo. E cara, eu acho que entender que amar não dá pra controlar, porque amor, assim como qualquer outro, é um sentimento, sabe? E sentimentos são incontroláveis, você sente aquilo sem você escolher sentir, você sente, sabe? Cara, assim, eu acho que o que realmente vai te proteger não é a distância, não é o distanciamento, não é o fingimento, sabe? De uma coisa que você não é, mas a coragem de continuar sendo quem você é, mesmo quando o medo aparecer, sabe? Ainda assim você se priorizar a sua essência, a sua verdade. E de verdade, eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Por agora é isso. Até a próxima e tchau, tchau.